é difícil para um cidadão comum diferenciar resultado da urna e processo eleitoral? Não, Pavinato, eu acho que uma vez que a gente não tem, pela primeira vez em muitas décadas, talvez desde 64, né, a gente não tem uma liderança, né, comandando uma manifestação tão grande como a gente está vendo agora, existe todo tipo de indignação, né? Então você vai ver gente que está indignada assim com o resultado das urnas, independentemente se elas foram justas, se elas foram limpas ou não. Tem gente questionando a lisura das urnas, tem gente questionando os valores, né, que estão sendo agora já manifestados pelo PT, que vai entrar no poder, infelizmente, logo mais. Então tem todo tipo de gente, não existe uma liderança lá falando, olha, hoje a gente vai se manifestar contra determinada coisa. E tem muita gente também indignada com a gente, pelo fato da gente estar perdendo o presidente Jair Bolsonaro, que não tenho dúvida que foi o melhor presidente que a gente teve nos últimos tempos, né? Talvez na história do Brasil. Você acha que tem, como jornalista, gente se manifestando de um, gente se manifestando de outro, ninguém sabe de nada, tá tudo errado, tem alguma coisa certa? Como é que você tem visto isso? Bom, Pavinato, veja, como eu entendo, pelo menos houve um processo maciço de disseminação de desinformação ao longo de 4 anos, no qual o imaginário coletivo brasileiro foi bombardeado com questões absolutamente abstratas e sem nenhum fundamento, como a questão do comunismo, como a questão, enfim, fantasmas que foram estimulados, que em ampla medida fazem as pessoas criar uma dimensão arbitrária, no qual então todas elas estão manifestando um delírio. Não, isso que veja, eu concordo com o Cris quando ele diz as pessoas devem ser asseguradas o direito de protestar. Se você diz, como a Pietra acabou de dizer, por exemplo, que a gente perdeu o melhor presidente da história, ela está no direito dela de manifestar essa opinião. Ela não deve ser cerceada. Ela tem todo o direito do mundo de dizer que eu acho que o Jair Bolsonaro foi o melhor presidente da história, a despeito de dados empíricos e materiais comprovarem precisamente o oposto. Agora, essa é a opinião dela. Ela tem direito de achar isso, entende? O que não pode, como o Cris muito bem colocou, é fechar a estrada, é impedir que ambulâncias circulem, é prejudicar que as pessoas peguem voos, é cercear o direito de ir e vir, que está preconizado na Carta Magna Brasileira de 88. É simples assim. Então, em ampla medida, o que o Moraes está dizendo é que as pessoas que incorrerem nesse tipo de abordagem, no sentido de tentar subverter os valores republicanos, vão arcar na medida da lei. É óbvio que isso precisa ser feito dessa maneira, sob pena da gente incorrer num processo de desobediência civil. E isso é seríssimo. E aí, negão? Tem gente, certo? Por exemplo, no mundo legal seria isso negão, que ele falou mesmo. Eu vou falar, no mundo perfeito. Terça-feira eu peguei a estrada. Depois do Linha, eu fui para Ribeirão Preto, eu já falei isso aqui, e eu cheguei em Ribeirão Preto, que tinha uma faixa, os caminhões estavam todos parados aqui, e tinha uma faixa para passar quem quisesse, tá? Aí, aliás, a estrada estava ótima, daqui para Ribeirão. Eu não sei qual é a situação do Brasil inteiro. A gente viu cena de gente barbarizando. Em muitos lugares gente que barbarizou geral. Mas esses caras que pararam deixando um espaço para passar... Eles estão certos, eles estão se manifestando. Eu também sou contra a pessoa que trava a faixa. Isso está errado. A gente passou anos aqui, não foi o mandato do presidente Bolsonaro, a gente passou anos, pelo menos uns 20, falando do pessoal sem terra que travava a faixa, falando do pessoal do MTST, que qualquer coisinha travava a faixa. Isso está errado. No fundo, vocês sabem que está errado. Queimar pneu no meio da estrada está errado. Vocês não sabem quem mora no entorno. Está errado. O direito de se manifestar, ele é livre, por enquanto, para todo mundo. Entendeu? Só que assim, como o próprio César falou, eu já não concordo, porque o mundo ideal seria esse mundo que ele falou. Aqui, alguém aqui, dos 4, tem coragem de dizer aqui que não confia na urna eletrônica? Não. Se um começar a puxar, provavelmente vai chegar aqui o produtor e vai falar, corta esse assunto. Porque hoje está literalmente proibido. Não tá errado você fazer a manifestação travando pista, impedindo o direito de ir e vir? Óbvio que está errado. Mas hoje em dia não é só disso que está errado. Hoje em dia está errado você expressar a sua opinião sobre qualquer outra coisa. Você não pode usar. E outra coisa, a maioria dessas pessoas que estão aí, não estão aí porque elas estão tristes porque o Bolsonaro perdeu. Eu diria que se tivesse essa porcentagem, seria uns 2%. Todo mundo aí não está triste porque o Bolsonaro perdeu. Todo mundo está aí por causa do monte de coisa que aconteceu durante os últimos 4 anos. Durante os últimos 4 anos, você teve influenciadores calados, você teve deputado federal calado, entendeu? Você teve veículos de imprensa que foram fechados, inclusive ao vivo, é o caso da TV Piauí. Você teve a própria Jovem Pan, que teve que vir a público
entendeu? Para dizer que o Lula era inocente. A gente não pode nem usar matéria. O Bolsonaro teve matérias que foram de jornais de ampla circulação tiradas do ar, quando ele tentou usar na campanha dele. Então, essa corrida não foi igual. Então não dá para você colocar em pé de igualdade Jair Bolsonaro e Lula na hora da corrida. Muita gente de esquerda fala assim, negão, mas o Bolsonaro usou a máquina do Estado. Poxa, ele era presidente. Então não é. Então qualquer coisa que ele fizer vai ser usar a máquina do Estado. Teve uma época em que estavam querendo tirar ele do lugar onde ele gravou lives durante... Aliás, acho que conseguiu. Tiraram, né? Onde ele gravou lives durante 4 anos. Eu acho que não é nem o fato... do ex-presidente Lula ter saído da cadeia porque mudaram a lei e depois terem tirado toda a condenação dele, e depois a própria imprensa que condenou, julgou e condenou sozinha o ex-presidente Lula, agora é a imprensa que virou de cabo eleitoral dele. Eu acho que nem é esse o fato. Eu acho que é mais o fato de que foi injusto. Não estou falando, obviamente, o dia da eleição. Vamos aqui partir do princípio... Outra coisa, Negão. As pessoas estão com medo, sim, de que a gente vire uma ditadura comunista. Eu queria saber em que país, em que hemisfério vive o César quando ele afirma que o comunismo é uma utopia. Né? Que regime você acha que hoje vigora na Venezuela ou na Nicarágua? O que você acha que significa quando Maduro, quando Ortega acenam positivamente a vitória, a vitória das eleições? O regime que eles vivem é o Atkins. O regime é o Atkins. Eu realmente queria que o César me respondesse. Eu queria ter a oportunidade de entender como é que funciona a cabeça de quem fala que na América Latina não existe ditadura, não existe comunismo. Ok, vamos lá, vou responder. Veja, gente, existe o comunismo, ele não existe desde a queda do muro de Berlim. Eu não sei quantos anos você tem, mas isso aí já... Eu nasci em 86, exatamente. Pois é, você era uma criança. Em seguida, rui o campo soviético em 1991. Então, assim, esse tipo de delírio e esse papo do Alessandro Negão, por exemplo, que é típico de influenciador da extrema-direita, mexeu com o imaginário popular brasileiro de tal forma que nada mais importa. Mas o que é imaginário? Tem gente comendo cachorro, César. Depois você fala que eu estou fazendo mas qual parte que é imaginária? Pietra, não, mas eu vou fazer woman's-planning. Sim, não tem problema nenhum. Eu preciso desmentir o que é mentira. Você está mentindo. Veja. Você foi tão comedido. Olha só. Você já exagera na medida em que você diz que o mundo ideal funcionaria assim. O mundo ideal, ele tem que ser pautado por regimes republicanos. Não, mas o mundo que você pensou é o mundo que eu quero viver. Existem regras, existem regras. Essas regras precisam ser seguidas. É isso que o Alexandre de Moraes efetivamente está determinando que aconteça. Considerando o que a Pietra está dizendo, é uma abordagem absurdamente rasa da extrema-direita que gira ao redor de um único argumento. Incutir o medo do comunismo, porque existe uma Constituição histórica e cultural que vem da Guerra Fria, durante a segunda metade do século XX, no qual as pessoas foram mergulhadas em propaganda estadunidense, os comunistas, o filme Top Gun, a luta contra os vermelhos. O comunismo é um delírio nesse tipo de coisa. Então. Mas, Pietra, é um delírio. Isso pra quem tá morando na Venezuela, tão imenso da sua cabeça. É um delírio. Que é difícil... Peraí, então vamos lá. Veja, seja claro. Você está me falando que não existe comunismo na América Latina. Me responda sim ou não. Veja, olha só, Pietra, o fato, a gente está discutindo o jogo sociopolítico brasileiro. Aqui, o PT ficou no governo durante 13 anos e isso nunca virou uma república comunista. Também, meu querido, então, me espanta que você se preocupe. Poder em 89. Ele demorou mais de 20 anos para instaurar uma ditadura comunista. Me espanta que você se preocupe com o que está acontecendo na Venezuela e ao vir aqui para o estúdio da Jovem Pan, toda maquiadinha, bonitinha, você não perceba as pessoas que estão morrendo de fome na Avenida Paulista. Você sabe como eu atuo? Porque você está discutindo a sociopolítica venezuelana. Você está preocupada com o que está acontecendo em Cuba, cara. Social. Você não conhece a minha história, mas eu posso trazer ela para você aqui para te contar. Por que te preocupa? Ao contrário da militância esquerdista de WhatsApp que você faz. Bonito, né? Então, me preocupa. Porque assim, o César, ele não tem ideia do que ele fala. Sabe qual que eu acho? Eu atuei durante 3 anos na Cracolândia, tirando pessoas em situação de rua. Eu atuei em presídios. Eu atuei
Eu posso. Parou. Vocês estão falando junto e o povo de casa não gosta de ficar ouvindo. Dona Juliette. Dona Juliette, minha mãe não tá entendendo A dona nada. Juliette não gosta. Dona Juliette não gosta que um fale em cima do. E quem tá no rádio, então? A loucura na cabeça que fica. Bom, mas só tem que esperar o rádio. Ele não me respondeu. Existe ou não existe comunismo na América Latina? Não dá para responder. Mas pergunta ele não capciosa. responde. O problema. Ele não responde. Capciosa é tão simples. Sabe qual é o problema? Existe ou não existe? Existe ou não sabe existe? Qual é o problema? É que é verdade, é que Sabe ou qual não existe. Comunismo no Brasil? Já existiu comunismo no Brasil? Calma, não existiu comunismo em lugar nenhum do mundo. E a principal, o teu principal argumento é que o Brasil vai virar uma república comunista. Sim, e por que não? Cara, é muito a gente não achava que ia virar. Vamos por ordem aqui. Senhores, vamos pensar friamente. Porque quem sofre é a população.